Olá pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da série Tipos de Pincéis. Hoje eu vou falar sobre os pincéis de rosto. Gostou? Quer saber mais sobre o assunto? Então fica ligadinho aí no vídeo. O principal pincel de rosto é o pincel de base. Mas acredita que o principal, o mais básico de todos, eu não tenho. É verdade. É que, deixa eu me explicar. Eu não uso pincel de base tradicional, então eu não tenho aqui. Mas eu tenho um bem parecido, que é esse aqui, que é um pincel de corretivo. E o pincel de base, língua de gato, que é o mais comum, que vem nos kits e tal, é igualzinho a esse, só que maior, mais largo e maior. Esse aqui, ó, ele sempre é achatado, ele tem a ponta arredondada, não é tão fininho, e ele é bem denso e é durinho, não é muito macio. Ele é um pincel que eu uso para aplicar base. Esse aqui meu é pequeno, que é de corretivo, mas o língua de gato é igual a esse, ok? Agora, deixa eu falar sobre os outros pincéis de base. O que eu uso sempre é um pincel kabuki. Esse aqui é um kabuki reto. Ele é bem denso, bem denso. Tem bastante cerda. Ele tem um topo reto. E ele é macio, ó. Ele não é muito duro. Eu sempre aplico base com movimentos circulares. Então esse pincel aqui pra mim ele é ótimo. Eu aplico primeiro, na verdade eu aplico ele com batidinhas e depois eu vou polindo em movimentos circulares. Esse é o pincel de base que eu uso. Tenho também um pincel de base kabuki cônico, que é esse aqui, ó. Ele também é denso, é macio, mas ele tem uma pontinha, ó. Eu utilizo esse aqui para atingir as áreas que o outro kabuki reto não atinge, que é próximo abaixo dos olhos, na raiz dos cabelos. O kabuki reto ele fica um pouquinho ruim para aplicar nessas regiões. Então eu sempre aplico nas áreas grandes o kabuki reto e continuo a aplicação com o kabuki cônico, esse aqui, para a área, para abaixo dos olhos, para as áreas pequenas, enfim. Um outro pincel que vem sendo bastante utilizado como pincel de base é o pincel Duo Fiber, que é o pincel de cerda dupla. Ele tem uma cerda menor, que geralmente é a cerda natural, e uma cerda maior, que é uma cerda sintética. A cerda sintética, como eu falei no vídeo sobre pincéis de olhos, é uma cerda que pega bem produtos cremosos, produtos líquidos. Então esse pincel aqui, Duo Fiber, ele provoca um resultado melhor, mais uniforme e mais leve na aplicação de base, pois o pincel sintético pega a base, aplica no rosto e o menor de cerdas naturais vai polindo a aplicação. Temos também os pincéis de corretivo. Eu já mostrei um lá, quando eu mostrei o pincel língua de gato, que de base que eu não tenho. Eu mostrei um pincel de corretivo, no mesmo formato. Mas também nós temos outros pincéis de corretivo. Eu tenho esse aqui, que é um pincel sintético, que parece um pincel de sombra, só que ele é mais durinho. Olha, é durinho, cerda sintética, tem a ponta arredondada e é fininho. Eu uso para aplicar corretivo na região abaixo dos olhos, que eu tenho olheira, então eu uso esse pincel aqui. Tenho também um outro pincel de corretivo, que é esse aqui, que é um pincel de corretivo pontual. Ele é bem durinho mesmo. É de cerdas sintéticas e tem uma ponta, dá pra perceber, ó, quando eu aperto aqui na mão, ele tem uma pontinha bem fininha
que eu uso para cobrir manchinhas. Esse aqui pontual eu uso para cobrir manchinhas. E o outro que eu mostrei anteriormente, eu uso em áreas mais amplas, um pouco mais amplas, como a área abaixo dos olhos. Um outro pincel que vem sendo bastante utilizado e que também tem vários formatos diferentes é o pincel iluminador. O meu é esse aqui. Eu utilizo para aplicar iluminador em pó ou em creme nas áreas onde eu quero que fiquem mais reluzentes no meu rosto. Ele é denso, tem bastante cerda, não é muito duro, é um pouco macio, é arredondado. Eu utilizo ele nessa região aqui, ó, no osso, para aplicar iluminador. Geralmente eu uso aqui. Eu viro ele assim e aplico aqui iluminador no nariz. Eu também aplico nesta região e aqui no queixo. Vocês verão outros modelos de pincéis iluminador por aí, tá? Mas esse aqui é o que eu uso, eu tô mostrando porque eu só tenho esse mesmo, na verdade, ok? Um outro pincel bastante utilizado, que é indispensável, que todo mundo tem, geralmente muita gente tem, a maioria das pessoas tem, é o pincel de blush. Eu tenho dois modelos para mostrar. Eu tenho um angulado, um pincel de blush que ele tem um formato chanfrado. Geralmente os pincéis de blush são fofinhos, eles são macios. Ó, bem macio, que a ideia não é uma aplicação pontual do produto, a ideia é que seja aplicado de forma difusa. Então, geralmente o pincel de blush é macio. Esse aqui é angulado, esse aqui é de cerdas sintéticas, mas o mais legal é com cerdas naturais, tá? E ele já tem, ó, formatinho para aplicar o blush. Tenho também um outro pincel de blush. Esse não é angulado, esse é um normal. Ele é um pincel achatadinho, com cerdas arredondadas na ponta. Também não é duro. Temos também o pincel de pó. O pincel de pó, ele é grandão. Tem outros maiores, bem maiores até do que esse que eu tenho. Ele geralmente é muito macio, cobre uma área bem grande de aplicação, pois na verdade nós não queremos um efeito de cara seca, cara dura. Eu quero que tenha, porque eu quero aplicar o pó, mas eu não quero que fique em excesso. Então eu tenho que utilizar um pincel grande, que cubra bastante área de forma bem suave. Então, esse pincel de pó é um pincel, digamos assim, um tamanho médio. Ele não chega a ser um grandão. Tem maiores que esses, tem mais fofos que esses, mas geralmente ele tem o topo arredondado e as cerdas são longas, como esse aqui. E o pincel que ficou faltando, tem gente que tem no kit muitas das vezes e não sabe para que serve, não sabe mesmo, é o pincel leque. Esse aqui é um pincel leque pobrinho, ó. Ele é fininho, não é muito grosso. Ele tem esse formatinho com as cerdas bem abertas. O meu é de cerdas sintéticas, mas tanto faz se é de cerdas sintéticas ou naturais. Mas ele serve para retirar o excesso de maquiagem. Se eu passei muito pó, fiquei com a testa branca, eu venho com o pincel leque, dou uma varrida. Caiu sombra aqui na área abaixo dos olhos e eu já fiz minha pele antes. Não quero desfazer, não quero molhar. Eu venho com o leque e vejo se eu consigo retirar o excesso, as sombrinhas que caíram. Agora, tem pessoas que, como eu, também usam pincel leque para outra coisa, que é fazer contorno. Se for com pó, muitas das vezes eu venho e faço contorno com o pincel leque, porque ele tem uma aplicação bem pontual e eu gosto disso. Aí eu uso o pincel leque para aplicar e depois venho com o pincel de blush, ou mesmo até ele viradinho, e espalho mais a sombra, tá? Então ele serve tanto para tirar o excesso de pó,
excesso de produto que caiu no rosto, ou para fazer contorno se você não tiver um pincel de contorno ou se você gostar de usar ele para isso. Esse foi o segundo vídeo sobre pincéis. Agora falamos sobre pincéis de rosto. Espero que vocês tenham gostado bastante. A ideia é essa. E ó, não esquece de dar um joinha aí, ó. A mãozinha pra cima, que tá aí embaixo do vídeo. A mãozinha do YouTube. Às vezes você tá vendo fora do YouTube, a mãozinha tá aí em cima, ó. Só tu botar o mouse em cima, que aparece a mãozinha pra cima. Sempre é pra cima, tá? Então mostra pra mim que eu não tô sozinha aqui no YouTube. Que tem alguém me vendo e que tem alguém que gosta de mim. Ok? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.